A energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo ou um íon no estado gasoso. Então, a gente pode ver aqui na figura, o átomo de alumínio, por exemplo, ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Então, para removermos um elétron desses 3, nós temos que fornecer uma quantidade de energia. Essa energia que é fornecida para retirar esse elétron, nós chamamos de energia de ionização. Para retirar o segundo elétron, é necessário uma segunda energia de ionização. Vou chamar essa energia de ionização de E2. E para remover o terceiro elétron, é necessário uma terceira energia de ionização. Vamos chamar essa energia de E3. Podemos verificar que para retirar o primeiro elétron do alumínio, são necessários 6 eletronvolts. Eletronvolt é uma unidade para energia. Ao retirar o elétron do alumínio, nós transformamos o alumínio em um cátion, ou seja, um íon de carga positiva. Para remover o segundo elétron, a energia necessária é 18,8 eletronvolt. Desta forma, o nosso alumínio se torna um cátion de carga 2+. E para remover o terceiro elétron, é necessária uma energia equivalente a 28,4 eletronvolt. E o nosso alumínio, então, passa a apresentar uma carga 3+. A segunda energia de ionização ela é maior do que a primeira, e a terceira energia de ionização é maior que a segunda, e assim sucessivamente. Essa diferença se dá pelo aumento da atração do núcleo para os elétrons. Quanto mais elétrons são retirados do átomo, mais energia é necessário fornecer porque eles se tornam mais presos, né, ao núcleo. Inclusive, a remoção da camada de valência do alumínio vai deixar exposta a sua segunda camada. O alumínio ele possui 3 camadas eletrônicas: a camada K, que é a mais interna, a camada L e a camada M. Se nós removermos os 3 elétrons do alumínio, a sua camada L ficará exposta e esses elétrons estão mais fortemente atraídos pelo núcleo do que aqueles que estavam na camada M. Então, para retirar elétrons das camadas mais internas, são necessários maiores valores de energia de ionização. Na tabela periódica, a energia de ionização ela varia de acordo com o raio. Quanto maior for o raio do átomo, menor será a energia de ionização. Por outro lado, quanto menor for o raio, maior será a energia de ionização. Isto porque o tamanho do raio do átomo vai influenciar na força com que o núcleo atrai esses elétrons. Aqui nesse slide, nós temos diversos valores de energia de ionização para os 20 primeiros elementos da tabela. Nós podemos notar que os elementos chamados de metais alcalinos, aqueles elementos que estão na coluna do primeiro grupo, eles são os elementos que possuem os menores valores de energia de ionização. Então, a primeira energia de ionização do lítio é 5,4, do sódio é 5,1, do potássio é 4,3. Esse decréscimo se dá pelo aumento do raio atômico. Então, o potássio ele está no quarto período, ele é maior que o sódio, que está no terceiro, que é maior que o lítio, que está no segundo período. Então, quanto maior for o raio, menor será o valor da energia de ionização. E nós também podemos destacar aqui que os gases nobres possuem os maiores valores de energia de ionização. Então, o hélio possui uma energia de 24,6 para seu primeiro elétron, o neônio 21,6 e aqui está escrito astato, AT, mas aqui na verdade deveria ser AR, tá? Existe um erro aqui ó, de grafia. E o argônio 15,8. Da mesma forma, nós podemos observar a diminuição da energia de ionização com o aumento do raio atômico. Nós podemos verificar também
o caso da segunda energia de ionização ser maior que a primeira. Então, se nós tomarmos como referência o flúor, a sua primeira energia de ionização é 17,4, a segunda é 35, a terceira é 62,6, e conforme nós vamos retirando os elétrons do flúor, a energia de ionização se torna cada vez maior. Até que para retirar o último elétron do flúor, são necessários 1100 eletronvolts de energia. Então, é sempre muito difícil tirar os elétrons. Quanto mais elétrons são retirados, mais difícil se torna retirar o seguinte. Então, como foi falado no slide anterior, nas famílias, a energia de ionização ela cresce de baixo para cima devido à diminuição do raio. E nos períodos, a energia de ionização ela cresce da esquerda para a direita, também devido à diminuição do raio atômico. Uma outra propriedade bastante importante é a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é o inverso da energia de ionização. Enquanto a energia de ionização forma cátions, a afinidade eletrônica forma ânions. Então, a afinidade eletrônica é a energia liberada por um átomo no estado gasoso isolado ao receber um elétron. Quanto menor o raio atômico, maior será a energia liberada ao receber o elétron. Então vamos tomar como exemplo um átomo de flúor. O flúor ele possui na sua camada de valência 7 elétrons. Ao receber um elétron, ele passa a ter 8 e libera uma quantidade de energia após o processo. Então, nós podemos verificar que a afinidade eletrônica ela se comporta da mesma maneira que a energia de ionização, apesar de serem propriedades contrárias, né? Mas o aumento da afinidade eletrônica se dá pela diminuição do raio, porque quanto menor for o raio do átomo, mais fortemente esse átomo consegue atrair elétrons. Então, o flúor, o cloro, o bromo, que são os elementos, né, os halogênios, eles possuem energias de afinidade eletrônica, né, bastante elevados. E os metais, por outro lado, possuem baixa afinidade eletrônica, devido aos seus raios bastante elevados em comparação com os ametais. Vale destacar aqui nessa imagem a situação de alguns elementos, né? O nitrogênio, ele possui uma baixa afinidade eletrônica, apesar de ser um ametal, devido à sua configuração eletrônica. Quando nós fazemos a distribuição eletrônica do nitrogênio, o que nós encontramos? Nós temos 2 elétrons no subnível S, um S2, 2S2, 2. O número atômico do nitrogênio é 7. Então, se nós já colocamos 4 elétrons, faltam 3. Se nós destacarmos esse subnível, ele é formado por 3 orbitais possuindo 3 elétrons desemparelhados, né? Tem o seu parzinho. Esses 3 elétrons, eles são bastante estáveis na configuração que eles se encontram. Então, a adição de um elétron, ele é bastante desconfortável para o nitrogênio, causando bastante repulsão. Então, apesar das ligações entre o nitrogênio serem bastante intensas, né, serem bastante fortes, a adição desse elétron ele não é favorável. A mesma coisa a gente pode notar para o segundo elétron do oxigênio. O primeiro elétron tem uma energia de 141 eletronvolt positivo. O segundo elétron ele vai sentir uma repulsão muito forte, por isso a energia com valor negativo. O mesmo vale também para o enxofre, se nós notarmos aqui, a primeira energia é 200 eletronvolts
a segunda é menos 532, né? Então, mesmo que esses átomos tenham uma tendência bastante alta de ganhar elétrons, as energias, as afinidades eletrônicas, né, para esses elementos, elas têm esses valores devido à repulsão dos elétrons da camada de valência. E por fim, nós temos a eletronegatividade. A eletronegatividade é como se fosse o resultado final da energia de ionização e da afinidade eletrônica. Então, a eletronegatividade, ela mede a tendência que um átomo possui em atrair elétrons. Ela aumenta da mesma forma que a afinidade eletrônica e a energia de ionização. Ou seja, conforme o raio diminui, a eletronegatividade aumenta, e conforme o raio aumenta, a eletronegatividade diminui. O elemento mais eletronegativo é o flúor, situado na coluna 17. Os gases nobres, apesar de estarem na extrema direita da tabela periódica, por possuírem configuração eletrônica estável, eles não apresentam valores de eletronegatividade alto. Então, nós temos aí representados os átomos mais eletronegativos, né, que são aqueles que nós chamamos de ametais. E aí nós temos uma sequência bastante importante para a eletronegatividade. Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo dessa sequência e o hidrogênio é o elemento menos eletronegativo dessa sequência. Não significa que o hidrogênio seja o elemento menos eletronegativo. Dentre os apresentados, o hidrogênio é aquele que apresenta a menor eletronegatividade. Então, essa é a bibliografia que foi referência para essa aula. O livro de Química Geral do Peter Atkins é a principal referência, tá? E alguns textos tiveram também como referência algumas páginas da internet.